Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em elaboração de material didático e também especialista em neuroeducação. E no vídeo de hoje você vai saber exatamente como eu me tornei uma elaboradora de material didático. Essa foi uma pergunta que surgiu em um dos vídeos que eu fiz, e daí eu achei interessante contar um pouquinho minha história, mesmo para que vocês possam entender de onde vêm os resultados que as pessoas que utilizam meus materiais conseguem em sala de aula. Eu acho que é importante saber a história para você saber de onde vem, né? Qual é a origem dos materiais que vocês estão utilizando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e, claro, como é uma história de vida, eu não consegui fazer em um vídeo único. Na verdade, eu dividi aí em algumas partes. Não são muitas, tá, gente? As duas primeiras partes eu vou fazer hoje com vocês. Eu já vou explicar aqui. Primeiro, deixa eu colocar aqui os slides. Enquanto eu arrumo os slides, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, né? Eu chamei lá o vídeo, né? Ou, na verdade, a série, porque é como se fosse uma série, de como me tornei elaboradora de material escolar. E nesse vídeo de hoje a gente tem os episódios piloto e o episódio um. Vou explicar para vocês como que eu dividi. São 5 episódios mais um piloto, então são 6. Hoje eu vou falar um pouquinho de eu elaboradora enquanto criança. Sim, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Depois eu vou falar da minha escola, porque eu tive uma escola, né, na qual eu pude praticar essa elaboração. Daí eu dei um retrocesso no elaborando à mão, que daí eu vou explicar para vocês também no episódio o que aconteceu. A gente vai ter a evolução da minha elaboração. Na rota das editoras, então, como que é trabalhar numa editora, o que que eu faço, como que aconteceu isso. E os cursos que me ajudaram a me tornar a elaboradora que eu sou hoje. Então, vejam que é uma história quase que de vida. A elaboração, ela vai caminhar quase que quando eu nasci até o momento de hoje, quando eu estou falando com vocês. Então, isso vai diferenciar demais a Janaína elaboradora de qualquer outro elaborador que vocês possam conhecer. E depois eu vou explicar isso em mais detalhes. Quando eu chegar lá na parte da editora, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas vamos por partes, né, gente? O primeiro episódio, que é o piloto, na verdade, no episódio zero, é a elaboradora Mirim. E eu gostaria que vocês conhecessem agora a Janaína criança, né? Talvez, às vezes eu chego a pensar que a elaboração é um dom. Sabe aquelas pessoas que você fala que parece que elas nasceram para aquilo? Então, eu tenho a impressão que a elaboração seja um desses casos para mim. Eu gosto muito de elaborar material, é o que eu mais gosto de fazer. Por mim, eu me internaria em uma sala e eu ficaria só elaborando, 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 elaborando. Infelizmente, eu não consigo fazer isso porque eu dependo que as pessoas comprem essa elaboração. E muitas pessoas não são conscientes da necessidade de utilizar um material de qualidade em sala de aula e acabam não aderindo aí à compra. Por isso, eu tenho que me dedicar a outras partes, como dar cursos, né, clube de leitura. São coisas que eu também gosto, gente, então não me levem a mal. Mas, assim, parece que o elaborar, ele está, assim, mais forte do que tudo em mim. É legal explicar, a gente vê novos horizontes, é até, assim, uma coisa, assim, complementar bem legal. Mas o elaborar talvez sempre esteja em primeiro lugar em tudo que eu faço. E daí vocês vão entender agora como que tudo isso começou. Eu gostaria de apresentar para vocês a Janaína criança. Essa daí sou eu, com 2 anos de idade. E daí como que eu sei que eu tenho 2 anos de idade aí? Eu tenho um álbum, na verdade eu tenho em torno de uns 15 álbuns de infância. Não é todo mundo que tem essa quantidade de foto, né? Mas minha mãe era bem, meu pai também, porque ele adorava fotografia. Eles eram bem cuidadosos com as recordações. Então, eles entendiam as fotos como documentos históricos. Então, aqui eu tenho um álbum no qual eu vou ter aí o meu álbum de 2 anos.
Então, 2 anos foi um marco histórico, né? E daí eu tirei a foto daqui, ó. Tem muitas outras fotos, e no final eu tenho até um histórico meu ano por ano, né? Tinha algumas pessoas que faziam isso naquela época que eu nasci. Enfim, tem lá eu com 2 anos. E por que que é importante eu falar que era eu lá com 2 anos, né? De onde que essa mulher quer chegar que ainda não falou de elaboração? Quando eu tinha 2 anos, eu fiz uma coisa muito importante, que talvez seja o começo da Janaína Elaboradora. Infelizmente, eu não tenho aqui, na verdade eu tenho, mas eu não encontrei para colocar no vídeo, mas eu gostaria muito. Aos 2 anos de idade, gente, eu fiz um boneco de papel. Na verdade, eu lembro de eu fazendo, e isso se tornou muito vívido na minha memória, porque é uma coisa que minha mãe sempre me contou. Além dela me contar, ela guardou o boneco de papel nessa agenda aqui que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade. Então, quando eu tive meu aniversário de 15 anos, foi feita uma festinha lá em casa e ela me entregou as recordações literárias da minha infância. Aqui estão todos os bilhetinhos que eu fiz, coisas assim, quando eu brincava de professora, de médica. Então, tudo vai estar aqui bem estruturado. Mas justamente a página do meu boneco de 2 anos, ela tem só um pedaço do boneco. O que que eu fiz? Eu peguei, eu vou até mostrar que eu tenho outras coisas, tá vendo? Tem coisa em forma de coração, tem anotações da minha mãe, né? Ó, eu usava tudo que vocês imaginam. Aqui é uma cópia, ó. Tá escrito lá, né? 4 anos cópia. Eu tava copiando as letras da palavra debite. Minha mãe era contadora, então eu tinha muitos livros contábeis em casa, né? Tem uma série de materiais aqui que são bem históricos. E daí o que acontece? Esse boneco de papel, eu peguei uns restos de papéis que tinham em casa que eu encontrei. Então eu peguei folha de linha, ele é bem assim Frankenstein, tá? Tinha folha de linha, tinha um papel que era tipo uma propaganda. O que que eu fiz? Eu não podia usar tesoura naturalmente, porque eu era uma criança de 2 anos, né? E também acho que eu nem teria coordenação motora para isso. Mas eu recortei a mão, né? Eu recortei a mão no formato de partes do corpo, meio quadradas, tá? Aqueles papéis que eu encontrei. Então, eu fiz as duas pernas, fiz o braço, fiz o tronco, fiz a cabeça. Daí, eu fui lá numa gaveta, peguei um grampeador, olha a cabeça da criança de 2 anos. E daí, eu grampeei as peças e comecei a brincar com aquele boneco pela casa. Foi daí que minha mãe percebeu que eu estava com uma coisa diferente. E daí, ela pegou aquele boneco, olhou para mim e falou assim: Ah, você já tá bem espertinha, né? Acho que é a hora de você entrar para a escola. E foi aí que eu entrei numa escola com 2 anos de idade, na qual, segundo ela, ela colocou lá para que eu pudesse me desenvolver melhor, porque eu já estava me interessando por coisas que não eram tanto de bebê, né? Então, aos 2 anos eu fiz esse boneco, ela guardou, colou ali no negócio, mas eu tive que usar em uma palestra, eu acabei tirando, né? Porque era ruim levar, não dava para ver direito. E eu não sei onde eu enfiei, gente, mas ele tá em algum lugar ali daquela estante, tá? Esse boneco de papel, por que que ele é importante? Porque ele vai marcar o meu primeiro material interativo. Então, com 2 anos de idade, eu já entendi que eu poderia pegar uma folha e transformar em uma coisa para o mundo, né? Essa é a relação. Eu podia transformar aquela folha que tinha outras finalidades em uma coisa funcional para mim. Eu queria um boneco para brincar, de papel. O motivo eu não lembro, se eu vi alguém brincando, se eu vi em algum lugar na TV, isso eu realmente não lembro, porque 2 anos é muito difícil, né? Mas eu me lembro claramente de eu fazendo boneco e me lembro claramente da minha mãe falando que eu ia para a escola. Me lembro da primeira visita na escola, quando é com ela junto, para poder conhecer o lugar. Eu lembro que tinha 4 crianças na sala, eu tenho várias lembranças muito vívidas disso daí.
E eu lembro também de alguns primeiros dias de aulas, não todos, né? Que é demais. Mas eu lembro, assim, da atenção que eu tinha com o que a professora fazia. Isso que é o importante. Com o passar do tempo, eu fiquei naquela mesma escola até o oitavo ano, que hoje é o nono. E daí a gente vai para a segunda fase da minha elaboradora Mirim, né? Então vejam, olha as ideias aí para você fazer com o seu filho, a sua agenda literária da criança, né? Porque ela escreveu, tem até bonequinho, ó, é bem interessante. Tem cartas em papel de carta, é uma evolução bem interessante. Daí a gente vai para a segunda fase da minha elaboração, que é quando a elaborar se tornou uma diversão. Eu sempre falo para vocês que precisa utilizar caderno, mesmo porque o caderno é que vai levar a sua criança, seu aluno, a compreender o que é criar, porque eu passei por isso e eu sei disso. Muitas pessoas, infelizmente, não tiveram essa experiência. Eu, lá com 2 anos, já estava interessada nisso, mas conforme eu fui crescendo, eu trouxe aqui materiais para vocês de terceiro e quarto ano, que é o que eu tenho para hoje. Essa daí é uma folha, eu vou mostrar para vocês, de uma avaliação que eu fiz. Eu não lembro se essa é de terceiro ou quarto ano, tá? Mas o importante é que a gente tem título, no caso aqui subtítulo, porque eu tenho um título antes. A gente tem uma organização visual que torna mais fácil a leitura. Então vejam que eu escrevo de caneta e daí tem um tipo de resposta aí que ela é colorida, porque é o significado das palavras. Daí a gente vai ter um separador para poder separar ali o vocabulário do exercício, da avaliação, e daí começa o exercício. Nessa outra página, que é de matemática, olha que bacana, gente. Eu vou ter o cabeçalho. Aquela primeira também tem um cabeçalho, que eu peguei uma folha do meio. Eu vou ter uma organização na, na operação matemática, tem um problema. Aí a gente vai de terceiro ano com números decimais, tá vendo? É uma avaliação de terceiro ano, matemática com números decimais, no qual eu tenho a situação matemática em caneta. Daí eu vou ter a SM, que é a situação matemática, ou seja, a operação em lápis, com um contorno no resultado para poder deixar em destaque para a professora ver. E do lado direito eu tenho um OP, que é de operação matemática, né? Então a situação matemática é a conta deitada, digamos assim, e a operação matemática é a conta em pé, como que eu faço o cálculo. Então vejam aí que tem toda uma organização visual, e isso quer dizer que eu estou diagramando, por isso que eu estou contando tudo isso para vocês. Isso daí, gente, é uma criança de 9 anos, tá? Uma criança de 9 anos, de 8 para 9 anos, na verdade, ali pela data, né, que tá próximo ali do meu aniversário, que com 8 ou 9 anos, ela faz uma diagramação melhor do que muitos professores atualmente. Por causa de todo esse estímulo e também porque, como eu falei para vocês, parece ser um dom, né? Uma coisa assim bem diferenciada. A gente tem uma arquitetura. Então aqui eu tenho uma arquitetura que vai me dizer isso é um problema, isso daqui é uma situação matemática, isso daqui é uma operação matemática. Vai ter um lugar para resposta. Então tem todo um esquema visual que vai fazer com que quem leia aquilo entenda o que eu estou fazendo. E disso faz parte a funcionalidade da página. Vou mostrar para vocês ao vivo e a cores aqui. As avaliações de onde eu tirei. Aqui, acho que foi de terceiro, quarto. Então, essa aqui é de terceiro. Isso daqui é uma avaliação de terceiro ano, minha. Daí vem aquela pessoa e fala assim: ah, eu duvido que você não usava folhas xerocadas quando aquele drama, né? Me acusando aí que eu tô mentindo na internet, porque eu já tive gente que falou isso. Quando eu falo, criança tem que escrever, gente, criança tem que ter um exemplo, criança tem que ter ali aquela coisa, né? Daí a pessoa já me acusou aqui no YouTube que, ai, quando eu era pequena, quando você era pequena, duvido que você
escrevia tudo isso. Aqui tá a prova viva, tá? Ainda bem que eu guardei, minha mãe, né, no caso. Avaliações de setembro, tinha um grid com as notas, tá? Daí a gente fazia uma ilustração para a folha, que realmente era uma folha. Então, essa é uma folha que eu recebi. E o restante da avaliação, ele era todo escrito pelo aluno. É uma avaliação, isso, gente, não vinha pronto. A gente passava o dia escrevendo isso daqui, ó. Tem aqui a avaliação de português, tem o vocabulário, aquela página que eu mostrei para vocês. É que tá fraquinho, né? Assim, na luz não dá para ver muito. Mas dá para perceber que tem toda uma organização, que é o mais importante, olha. Então, tudo isso que hoje eu coloco nas atividades que eu elaboro, eles não vêm de lugar nenhum. Eles vêm de todo um exemplo que eu tive ao longo da vida. Começando pela minha vontade de elaborar com meu bonequinho de 2 anos e passando pelo capricho que eu tinha cada vez que eu tinha que fazer uma atividade eu mesma, né? Então, essa criação é o que diferencia uma pessoa competente de uma com não tão tanta competência assim. Você saber o que faz, para que faz e como fazer, né? Essas questões de elaboração é que fazem toda a diferença. Aqui a gente tem verbos, avaliação de terceiro ano. Olha como caiu a qualidade da educação no Brasil. Ditongo, tritongo, hiato, terceiro ano. Aqui, ó, sujeito e predicado, terceiro ano, tá? Então, aí eu tenho uma série de coisas, e daí vai passar para avaliação de matemática. Deixa eu passar aqui para vocês. Tem uma redação, esse aqui em caneta é uma redação. Daí a gente tem a avaliação de matemática, olha lá, o que eu mostrei para vocês. E daí do terceiro para o quarto ano tem poucas diferenças, né? A gente tem a do quarto ano, uma delas. A gente vai ter o mesmo esquema, a gente vai ter aquele texto mimeografado, né? Que depois eu vou falar disso em outro vídeo. E daí vai ter todo aquele esquema lá, todo organizadinho, para que a professora possa entender o que eu estou fazendo. Por que que eu estou mostrando tudo isso? Qual que é a intenção por trás, né? É você perceber que elaboração é uma coisa que você aprende, né? Então, como que um professor vai passar uma lição na lousa, ou como um professor vai montar uma avaliação, se ele não aprendeu esta questão da elaboração, né? Então, aqui no caso, eu não sabia o conteúdo, mas eu já sabia diagramar, né? Já sabia diagramar, já sabia arquitetar. Por que que eu não sabia o conteúdo? Porque eu sabia, eu usava o que a professora colocava ali na lousa, mas eu ainda não criava a minha atividade, só para as minhas bonecas, né? Quando eu brincava lá de escolinha. Então, aqui, a avaliação, ela vai ser bem bacana para poder mostrar toda essa questão aí de diagramação, arquitetura, funcionalidade. E daí a gente tem algo que se tornou profissional, né? Eu tenho uma vida inteira de criatividade, então eu aprendi a ser criativa ao longo dos anos, aí desde os 2 anos de idade. Eu aprendi como que eu precisava fazer para poder montar as coisas, então eu vou ter que usar 3 cores, já vou separar 3 cores. Eu vou usar legenda, vou usar de ligar, eu vou fazer tabela. O que que eu preciso fazer? E a partir do que eu preciso fazer, eu separo o material, eu anoto no rascunho minhas ideias, então tem toda uma fase para isso acontecer. E a gente tem a questão de arquitetura de informação, que eu também aprendi enquanto eu era uma Janaína Mirim, né? Isso é um dos motivos que diferencia demais o nosso curso de elaboração, porque você aprende não apenas como uma profissional, né, mas também como uma profissional nata. Então, é uma coisa assim que até assustadoramente a gente consegue pensar que, como uma criança de 2 anos já sabia o que ela ia se tornar, né? É uma profissão assim que praticamente não existia, mas é uma coisa que ao longo do tempo eu lembro que eu prestava muita atenção. Aqui no Coisa tem, nesse caderninho que eu mostrei para vocês. Às vezes eu via um cartaz e eu reproduzia o cartaz. Eu tinha visto um aqui de festa junina. Eu acho que eu não vou encontrar agora, porque é muitos deles, né? Olha, eu escrevi em todo tipo de papel. Aqui a gente tem, eu aprendi música, né? Então a gente tem um papel com pauta musical. Ó. Não me importava
o suporte, porque às vezes a pessoa fala, ah, é porque na minha escola não tem recurso. Gente, se tiver uma folha de papel e um lápis, para mim já tem recurso. É mais importante do que qualquer recurso tecnológico, na verdade. Eu já inventava coisa, não sei se dá para vocês lerem aqui, ó, joloconotia. Tá vendo aqui, ó, joloconotia? Joloconotia tem que ficar 2 dias na cama, almoçar na cama, jantar e tomar café na cama. 2 dias na cama. E daí aqui é quando eu tava brincando de medicar alguém, né? Não sei se era um vizinho ou se era algum. Porque durante muito tempo eu queria ser neuro, né? Desde pequenininha. Neurologista, no caso. Não vou achar, infelizmente, aqui. Mas tem um daqui dos. Tem em inglês também, desses papeizinhos, que ele tem até uma diagramação, tipo uma moldura. E essa moldura, aqui, achei. Aqui, ó, dá pra vocês verem. Ele é tipo um pergaminho, tá vendo? Daí tá escrito lá, né? Comissão de Organização Festa Junina da Rua dos Vianas convida. Daí eu coloco 1, 2, 3, 4, daí eu já divido em setores. Para quem lê aquilo, poder ficar mais fácil de entender. Eu vi essa ideia num livrinho da Turma da Mônica, num gibi, né? Não estava desse jeito, não tinha esse texto, tá? Mas daí eu reproduzi a ideia ampliada. Né? Isso com, deixa eu ver se tem data. Com 8 anos. Eu tinha 8 anos aqui, de 7 para 8 anos. Então aí vocês têm, é quase que um documentário, né? E vamos falar da minha primeira escola, né? Minha própria escola. Falei aí da minha infância, né? Contei aí para vocês um pouquinho de como que rolou a coisa. E daí eu cresci, enfim, eu comecei a lecionar inglês e eu comecei a lecionar inglês numa escola. Hoje tem poucas dela, né? Na verdade, ela até mudou o nome, porque o povo gosta de sigla hoje. E o meu primeiro contato pedagógico aí com uma escola de idiomas, com os meus 17 anos, foi numa escola chamada Pink and Blue Freedom. Não sei se vocês conhecem. É da mesma rede do FISC, sabe? Aquela escola FISC. E para poder lecionar lá no Freedom, a gente fazia um treinamento com o próprio Mr. Fisk, que é o fundador, hoje ele é falecido, né? Mas eu fiz treinamento com o próprio Mr. Fisk, lá no Jabaquara, na Avenida Jabaquara. E daí a gente começava a dar aulas aí com o material deles, né? Que é esse livro didático aqui, que eu tenho até hoje um deles, que é o último deles, e é do Freedom Book One até o Book Six, né? E depois a criança lá, o adolescente, já fazia a avaliação de proficiência, que é para saber se você realmente sabe inglês. Só que eu encontrei alguns problemas quando eu comecei a dar aula, porque até então eu era livre para escrever na escola, né? A professora dava, mas eu criava muita coisa. O livro didático, eu notei que ele acabava me limitando, porque eu tinha que ensinar os alunos, mas o que vinha aqui, ele tinha um esquema, né? Ele começava, eu percebia a estrutura, vou mostrar para vocês. Ele começava com uma historinha, né? Essa historinha, ela tinha, essa aqui ela é só um vocabulário, uma conversação e uma discussão da classe, que era alguma coisa que eu seguia. Daí, esse aqui é um livro de aluno, tá, gente? Não é meu. Eu acabei ficando com ele, mas não é dos meus. Daí tinha as atividades, que eram compostas de 1, 2 páginas, e passava para Lesson 2. E daí eu achava que aquilo lá era muito insuficiente. Eu falava, não, não pode ser. Daí eu comecei a produzir, não, eu já sei fazer atividade, né? Porque a vida inteira eu escrevi, afinal de contas, eu lutei minhas próprias batalhas aí na escola, né? Então eu vou começar a fazer atividades complementares. Daí eu comecei a fazer essas atividades, e daí eu até chamei essa parte do vídeo de aprendizagem não tem cota. Por que a aprendizagem não tem cota? Porque a gente não pode limitar a criança nem ao livro e nem à cota de cópias da escola, né? Eu notei que estava faltando alguma coisa muito importante ali. E daí eu entra a minha própria escola, né? A gente fundou, eu e meu marido, né? Porque eu casei muito cedo.
né? Depois eu fiquei ali no Freedom 3 anos, na PBF 3 anos, e depois eu pedi a conta, casei muito cedo, antes eu tive que ser emancipada para casar, e eu não estava grávida, tá, gente? O Arthur veio bem depois. É porque eu sempre fui meio precoce para as coisas, não sei se vocês notaram. E daí eu fundei minha própria escola. A dúvida era, eu vou fazer uma franquia ou vou fazer uma escola sem franquia? Daí eu optei, né, ponderei os prós e os contras e eu decidi por abrir uma escola sem franquia, porque a franquia ia me contar o que eu precisava fazer e eu não queria ser limitada, né? Essa é a questão. Eu não precisava ser limitada porque eu sabia fazer. Foi quando eu lancei a Escola X, no início ela não tinha nome, e daí depois de uns 2 ou 3 meses nós fizemos, chamava Escola de Inglês, era num bairro, tá, aqui em São Bernardo. A gente fez uma votação com os alunos, alguns alunos sugeriram nomes, nós escolhemos 3 nomes, e o nome vencedor foi Mister Wonder, que é como se chamava a escola, que é Senhor Maravilha. E daí a gente tem uma evolução minha dentro da elaboração, porque até então eu fazia coisas que a escola me dava. E daí eu comecei a precisar criar com tudo aquilo que eu aprendi até os meus 19, 20 anos, aí, que foi quando eu fundei a escola, para poder sobreviver aí com a escola, né? No fim, e aconteceu o que com a escola, Janaína? Não, eu fiquei 2 anos e pouco com a escola, nesse tempo eu passei na prefeitura, eu fui chamada para ser coordenadora do Objetivo e eu optei por vender a escola que na época tinha 150 alunos, tá? A escola era de inglês e espanhol, foi assim que eu chamei no nome, né? Mas ocasionalmente eu dava algumas aulas de francês também, que foi uma coisa que eu aprendi nessa mesma época, né? Foi um pouco mais tardio o francês, mas eu aprendi depois. E daí a gente tem uma evolução, porque se vocês olharem a primeira página, ela é feita numa máquina de escrever elétrica. Então, o que que eu ia fazer? Eu ainda não tinha fundos para ter um computador. Eu entrei lá eu comprei lá um segunda mão, né? Eu não lembro o nome de jornalzinho. Tinha um jornalzinho que era tipo assim, venda de usados. E daí eu comprei uma máquina de escrever elétrica. E essa máquina de escrever, ela rendeu, gente, um monte de páginas para minha escola. Peguei aqui também. O que que acontecia? Eu adotei livros da minha escola, mas eu já sabia que o livro ia limitar o meu aluno. Então, eu fazia atividades complementares para o livro. Vou pegar aqui uma de datilografia para vocês. Elas estão meio amareladas, tá? Por causa do tempo. Então, assim, primeiro elas não tinham esse cabeçalho, depois eu criei esse cabeçalho, eu recortava e colava, então eu fazia montagem. Eu criei e daí eu colava na folha em cima para poder tirar xerox, né? Para os alunos. Daí tem lá, nombre, esse aqui é de espanhol. Fecha, que é a data, né? Daí, exercícios. Verbos, contesta las siguientes perguntas. E daí vem as perguntas. Eu tinha um problema com essa máquina. No espanhol, o ponto de interrogação é invertido no começo da frase. E eu não conseguia fazer isso na máquina, mas daí eu falava para os alunos, né? É igual quando você encontra um erro numa atividade, gente, correto é você falar para o aluno, olha, tem um negocinho aqui errado, foi um erro de digitação, alguma coisa assim, por favor, mudem, né? Então, eu fazia isso com as atividades, já porque você cria flexibilidade cognitiva no aluno e você deixa ele mais atento com o que ele está fazendo. Então, aqui eu tenho a datilografada, né? Aquela que vocês viram no slide é uma prova para professores, porque daí, quando eu contratava professores para a escola de idiomas, porque ela cresceu muito, né? 150 alunos, eu não conseguia atender. E daí eu precisava de professores. O que que eu fazia? O professor dava uma aula para mim, e além da aula, eu fazia eles responderem uma prova, para ver se eles sabiam o conteúdo, né? Depois o cabeçalho mudou um pouquinho, eu deixei ele um pouquinho mais moderno. Deixa eu pegar lá um. Ver se eu tenho. Aqui, ó. A gente tem dois estilos de cabeçalho. A gente tem o primeiro que eu fiz e um que era um pouco mais moderno, ele era mais quadradinho na época, né?
A gente tem aí a prova que eu encontrei para vocês verem. A prova. Prueba para professores de espanhol. Ela já é um pouco mais simples, tá vendo? Datilografada também na máquina elétrica. Depois o número de alunos cresceu e eu tive condições de comprar a meu próprio computador. E daí, ó, que nem essa segunda página, vejam que tem lá, ó, prova, né? Vem dois, que é o nome do livro. E daí a gente tem as unidades de 10 a 12. Então, cada duas unidades eles tinham avaliação. E daí eu já conseguia fazer tabela e coisa e tal. E daí, com o tempo, eu consegui também inserir ali as imagens, que é uma coisa que os computadores não era tão fácil fazer assim nos primeiros computadores. Eu tinha separado uma outra página aqui, que eu queria mostrar para vocês, como não tem limite a elaboração. Mesmo fazendo na máquina de escrever, aí eu não vou achar agora. Eu tinha separado, eu achei. Eu conseguia fazer quadros na máquina de escrever. Então, eu achei uma forma de, depois de você acabar a folha, conseguir fazer esse quadro em volta na própria máquina de escrever. Foi assim, um achado para mim, sabe? Uma coisa, não, tem que ter um jeito. Eu fucei, fucei, fucei até que eu inventei isso, né? Então, não é uma coisa que eu achei na internet, nada, gente. É uma coisa que eu fui fazendo com os traçados da própria máquina de escrever, né? Que foi uma coisa assim que, para mim, foi que nem achar a roda, né? E daí foi melhorando, né? Ao longo dos anos aí eu fui melhorando a diagramação, tudo na escola de idiomas. Deixa eu só ver uma coisa assim. Que faz com que eu chegue. Ah, já sei. Que eu tava vendo ali se estava salvando o último slide, mas não tá. Em quase no que eu faço hoje, que daí eu vou explicar para vocês em breve como que acontece. Mas o mais importante de tudo é que eu estou fazendo isso para vocês poderem entender que é diferente você fazer elaboração com uma pessoa que aprendeu de adulto e uma pessoa que passou a vida elaborando, né? Então, durante a minha vida inteira, eu tive oportunidade de poder aprender a ser diferenciada. Por isso que as atividades elas dão resultados diferentes de qualquer uma que vocês possam pegar por aí. Porque cópia nunca é igual ao original, né? Então, o que eu quero no curso de elaboração é que você se torne um elaborador original, que você busque dentro de você as suas potencialidades, como eu fiz para me tornar elaboradora, né? Muito mais do que isso, você deve ter percebido que o curso de elaboração ele dá para você também condições de passar atividades na lousa. Então, muitas vezes você não sabe como fazer isso, e no elaboração você vai entender que tipo de exercício você precisa colocar ali. Porque não são exercícios aleatórios, precisam estar de acordo com a proposta que você vai dar. Então, nada melhor do que aprender quem nasceu aí para elaborar, né? Qual que é o grande diferencial do curso? É exatamente essa história que eu estou contando para vocês. Eu sei de onde eu vim, para que eu vim e para quem eu quero ensinar, né? Agora precisa ver você, se você sabe a que você veio, o quanto você impacta em sala de aula e o quanto você ainda pode crescer enquanto profissional. E com quem você quer fazer isso, né? Até uma pessoa falar, eu faço uma pós em tal lugar, fui lá olhar, depois eu vou até comentar sobre isso. E sinceramente, as disciplinas não me dizem nada, né? Assim, são coisas. Sabe quando você escreve aquelas respostas para o professor que você enrola? Me pareceu aquilo. Eu posso depois até mostrar sem divulgar o nome da faculdade, mas eu posso mostrar depois para vocês o nome, aquela que já quer mostrar agora, né? Não, não quero, não. É tipo assim, práticas de não sei o quê, práticas de não sei o quê, mas de prático não tem nada, né? Só pelo nome. Posso estar julgando erradamente porque eu não fiz o curso. Mas eu fiz curso em design instrucional e eu não gostei do que eu fiz. Daí o que eu fiz? Eu montei o meu curso com base na minha prática, que é diferente de você pegar a teoria e mostrar para o aluno como que funciona. Não, eu peguei a minha prática da vida inteira, de quando eu era pequena, de quando eu tive escola de idiomas, de quando eu trabalhei na prefeitura fazendo à mão as atividades, que é o meu próximo episódio aqui, de quando eu me tornei coordenadora do Objetivo, de quando eu precisei começar a usar programas mais rebuscados, programas mais profissionais para poder entrar nas editoras.
de quando eu era chamada das editoras para poder fazer os materiais, os sistemas apostilados, da minha própria loja virtual. Então, eu uso toda essa experiência no meu curso, que é o que vai diferenciar de todo qualquer curso que você possa fazer no Brasil, né? Fora isso, eu tenho uma formação no exterior, porque foi a única que eu encontrei que era mais ou menos assim, compatível com o que precisava. E daí eu adequo às necessidades aqui do Brasil. Então, eu gostaria de convidar você a fazer parte do nosso hub profissional aqui, de curso de elaboração de material didático, que acontece em 2025, mas já está com matrículas abertas e poucas vagas na turma. E se você tiver interesse, você pode pegar as informações aí com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676, né? Que nada melhor do que você aprender com um elaborador nato. E daí no próximo episódio eu vou contar, eu sei que é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu queria trazer as provas concretas para vocês, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu elaboro desde os tantos anos, mas não tem uma prova concreta para mostrar para vocês. Eu não, eu tenho tudo isso aqui em casa e é tudo assim certinho. É igual quando eu dava a prova para os meus alunos, avaliação. Toda vez que eu ia dar avaliação para os meus alunos, eu levava uma avaliação minha dessas de terceiro, quarto ano. Falava, gente, olha, não é impossível, é só vocês estudarem. Estou aqui para ensinar vocês a estudarem. Se alguém tiver dúvida, a gente senta e daí a gente vê algumas formas de vocês poderem estudar melhor em casa. Mas o importante é que vocês tenham sucesso desde a escola. Então a nota não é para mim, a nota é para você. Né? Você precisa tirar a nota, você precisa construir a sua história. Então isso é importante, você ter orgulho do aluno que você foi. Né? Eu quero que você tenha orgulho do elaborador que você vai se tornar. Por isso eu te convido para a nossa turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.